Meu irmão me humilhou na frente dos colegas dele dizendo que eu estava ali pedindo emprego. Todos riram de mim enquanto eu esperava na recepção. Mas quando o sócio sênior saiu e me chamou de Senhora Bruna, o sorriso dele desapareceu completamente. E naquele dia, o escritório de advocacia inteiro perdeu todos os clientes de tecnologia que tinham. Sabe qual é a pior parte? Eu tinha acabado de fechar uma rodada de investimento de 12 milhões de reais para a minha startup 3 dias antes. 12 milhões. E ele nem sabia disso, porque enquanto ele se achava o máximo trabalhando como advogado júnior, eu estava construindo algo do zero, que agora valia mais do que ele ia ganhar em toda a carreira dele. Deixa eu voltar um pouco para vocês entenderem como a gente chegou nesse ponto. Meu irmão sempre foi o queridinho da família. Passou no vestibular de Direito, todo mundo comemorando como se ele tivesse descoberto a cura do câncer. Eu larguei a faculdade no 3º semestre para trabalhar com tecnologia. Nossa mãe chorou por uma semana. Durante 2 anos, eu aguentei comentários em todo almoço de domingo, que eu era a filha problema, que tinha jogado meu futuro fora, que ia me arrepender. Meu irmão adorava esfregar na minha cara que ele estava construindo uma carreira sólida, enquanto eu brincava de empreendedora. As palavras dele, não minhas. Enquanto isso, eu trabalhava 16 horas por dia. Fim de semana? Não existia. Feriado? Só se fosse para codar mais tranquila. Eu estava desenvolvendo uma plataforma de automação jurídica com inteligência artificial. Irônico, né? Meu irmão trabalhava com direito e nem fazia ideia do que eu estava criando. Aí chegamos naquele dia. Eu tinha uma reunião agendada com o fundador do escritório onde meu irmão trabalhava. Era um dos maiores escritórios de advocacia empresarial do país. E eles queriam conhecer minha solução porque já tinham ouvido falar dela no mercado. Cheguei 15 minutos antes, como sempre faço. Sentei na recepção, de moletom e tênis. Sim, eu sei, não era exatamente o dress code tradicional de um escritório daqueles, mas quando você trabalha com tecnologia, ninguém liga para isso. Pelo menos não deveria ligar. Foi quando meu irmão passou pelo corredor com 3 colegas dele, todos de terno, se achando. Ele me viu, parou e deu aquele sorriso de deboche que eu conhecia tão bem. Meu estômago apertou porque eu sabia que vinha alguma coisa. E veio. Ele apontou para mim e disse bem alto, para todo mundo ouvir. Provavelmente aqui pedindo um emprego. Essa é a minha irmã desempregada. Os colegas dele riram. A recepcionista ficou sem graça. E eu fiquei ali, sentada, decidindo se respondia ou se deixava quieto. Optei por ficar quieta. Não porque fiquei com medo ou vergonha, mas porque eu sabia que em alguns minutos a situação ia se resolver sozinha, e de uma forma muito melhor do que qualquer resposta que eu pudesse dar ali. Então, respirei fundo. E continuei esperando. Meu irmão e os amigos entraram na sala de reuniões rindo. Dava para ouvir os comentários deles, algo sobre família problemática e sempre tem aquele parente. Cada palavra era uma facada. Mas eu continuei ali, firme, olhando para o celular, fingindo que não estava ouvindo nada. 5 minutos depois, a porta da sala do fundador se abriu. E saiu de lá o senhor Marcelo, o sócio sênior do escritório. Ele tinha uns 60 anos, cabelo todo branco, aquela postura de quem manda, e quando me viu, abriu o maior sorriso que eu já vi na vida dele. Senhora Bruna, ele disse, vindo em minha direção com a mão estendida. O Dr. Henrique está extremamente honrado em recebê-la aqui. Estamos muito ansiosos para conhecer sua plataforma. Por favor, me acompanhe. Nesse momento, o silêncio na recepção foi ensurdecedor. A porta da sala de reuniões, onde meu irmão estava, se abriu devagar. Ele enfiou a cabeça para fora, com aquela cara de quem não estava entendendo nada. Nossos olhares se cruzaram, e eu vi o exato momento em que a ficha caiu. O rosto dele foi ficando vermelho, vermelho, vermelho. Eu me levantei, ajeitei minha mochila no ombro e segui o Sr. Marcelo pelo corredor. Passei bem ao lado da sala onde meu irmão estava. Não olhei para ele. Não precisava. A humilhação que ele estava sentindo naquele momento já era suficiente. E acreditem, era só o começo. A reunião durou 2 horas. Apresentei minha plataforma para o fundador e mais 4 sócios do escritório. Eles ficaram impressionados. A tecnologia que eu tinha desenvolvido podia automatizar cerca de 60% do trabalho repetitivo que advogados fazem. Economia de tempo, redução de erros, tudo documentado e rastreável.
No final, o Dr. Henrique me fez uma proposta. Ele queria ser cliente âncora da minha startup. Isso significava um contrato de 3 anos, com possibilidade de renovação, e um investimento adicional na empresa. Eram mais 6 milhões de reais entrando. Eu tentei manter a compostura, mas por dentro estava explodindo. Quando saí da sala, meu irmão estava esperando no corredor, sozinho. Os amiguinhos tinham sumido. Ele tentou falar comigo, mas eu só disse: "Depois a gente conversa em casa." E segui para o elevador. Nem dei chance dele se explicar. Não ali, não naquele momento. Cheguei em casa umas 3 horas depois. Meu irmão já estava lá, sentado na sala, com uma cara de enterro. Nossa mãe também estava, porque ele tinha ligado para ela contando tudo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Inclusive a parte onde ele me humilhou na frente de todo mundo. Minha mãe me olhou com aqueles olhos de quem está redescobrindo a filha. "Bruna, por que você nunca contou para a gente sobre a empresa? Sobre os investimentos?" Eu respirei fundo. "Porque vocês nunca perguntaram. Vocês só criticavam." Meu irmão tentou se desculpar. Disse que não sabia, que se soubesse nunca teria feito aquilo. Mas sabe qual é o problema? Ele não deveria ter feito aquilo nem se eu estivesse realmente desempregada. Humilhar alguém, ainda mais família, é baixo. Não importa a situação. Mas a história não termina aí, porque no dia seguinte, algo aconteceu que ninguém esperava. O escritório onde meu irmão trabalhava começou a perder clientes. E não eram clientes quaisquer. Eram especificamente os clientes da área de tecnologia. Todos eles. Sabe por quê? Porque eu tinha virado referência no mercado de tecnologia. E quando algumas empresas de tech, que eram clientes daquele escritório, souberam que eu tinha fechado parceria com eles, ligaram querendo saber mais. Aí descobriram como fui tratada lá. A notícia se espalhou rápido. No mundo das startups e empresas de tecnologia, todo mundo se conhece. E a cultura desses ambientes é muito diferente da cultura tradicional corporativa. Quando souberam que um advogado júnior tinha me humilhado publicamente, ficaram revoltados. Em uma semana, 6 empresas de tecnologia cancelaram os contratos com aquele escritório. O prejuízo foi na casa dos milhões. E adivinhem quem começou a sofrer pressão por isso? Meu irmão. Porque mesmo eu não tendo feito absolutamente nada além de contar a verdade quando me perguntaram, ele era visto como o causador de tudo. 2 meses depois, meu irmão foi convidado a sair do escritório. Não foi demissão direta, mas aquela pressão sutil de que seria melhor ele buscar outras oportunidades. A carreira sólida que ele tanto se orgulhava estava desmoronando. E tudo por causa de 30 segundos de arrogância. Ele ficou quase 3 meses desempregado. Ironicamente, virou exatamente o que ele tinha me acusado de ser naquele dia. E sabe o que é pior? Ele não conseguia arrumar nada na área de direito empresarial porque a história tinha se espalhado. Todo mundo sabia o que ele tinha feito. Enquanto isso, minha empresa só crescia. Fechamos mais contratos, contratamos 20 funcionários, abrimos um escritório próprio. Apareci em 3 revistas de negócios falando sobre inovação jurídica. Fui convidada para palestrar em eventos. Minha mãe guardava todas as matérias. Um dia, meu irmão me ligou. Disse que precisava conversar. A gente se encontrou em uma cafeteria perto de casa. Ele estava diferente. Mais humilde, menos arrogante. Pediu desculpas de verdade dessa vez. Não aquelas desculpas vazias de quem só quer se livrar da culpa. Ele me disse que aqueles meses foram os piores da vida dele. Que ele teve que encarar quem ele realmente era. Que percebeu quanto a arrogância dele tinha machucado não só a mim, mas outras pessoas ao longo dos anos. Que ele estava mudando, ou pelo menos tentando mudar. E sabe o que eu fiz? Eu perdoei. Não porque ele merecia, mas porque eu merecia paz. Guardando rancor, eu só estaria me machucando. Mas perdoar não significava esquecer. E definitivamente não significava que as coisas voltariam a ser como antes. Algumas pontes, quando queimadas, não se reconstroem. Hoje, quase um ano depois, minha empresa vale mais de 50 milhões de reais. Temos contratos com alguns dos maiores escritórios de advocacia do país. Ironicamente, até ajudei meu irmão a conseguir um emprego em um deles. Não por ele, mas pela minha mãe, que implorou. Ele trabalha lá como advogado pleno agora. Ganha bem, tem uma carreira estável. Mas toda vez que usa a plataforma que minha empresa desenvolveu, ele lembra daquele dia. Lembra da humilhação que causou.
E lembra de como subestimar alguém pode custar muito mais do que um simples pedido de desculpas pode consertar. A lição que eu tirei de tudo isso: nunca deixe ninguém te diminuir. Não importa se é família, amigo ou desconhecido. Seu valor não é determinado pela opinião dos outros. E, principalmente, sucesso é a melhor resposta para quem duvidou de você. Não precisa falar nada, só mostre resultado.